E aí, meus amigos do primeiro ano do Colégio NAP, como é que estão vocês? Uma semana sem a gente se ver, não é, com aula. Vocês passaram por uma semana de provas. Espero que tenham sido bem-sucedidos, não é? Exatamente. Algumas questões eram novas, mas outras a gente já tinha resolvido. Lembre, da prova, sempre 30% da prova é uma coisa que a gente já viu, que a gente já trabalhou em sala, né? Para poder fixar, memorizar. Outra é sempre 70% questões novas de desafio. E a gente vai assim até quando nós chegarmos no REVNAP, que é a revisão para o SSA. Aí a gente vai ter um monte de questões completamente novas, completamente desafiadoras. O REVNAP vocês recebem por antecedência para poder trabalhar em casa. E depois, aí vem para cá para a gente debater, discutir, tirar dúvidas. Não é? Um estudo, exatamente. Não é só resolução de questões. Não é? Eu chego aqui para ler a questão e dar o gabarito. Não, a gente vai, não é, tirando dúvida. Uma semana antes do REVNAP, você já vai estar com esse REVNAP, já pode mandar suas dúvidas, que é em cima disso que a gente vai trabalhar. Nós estávamos falando sobre Platão, mas como faz um tempo que a gente não se vê, não é? Hoje, o último dia de agosto, ainda temos setembro, outubro, novembro, né, para a gente seguir com a nossa programação do SSA. E, claro, preparando para o Enem. Eu, como pai, imagine que eu fosse o pai de vocês, na verdade eu já posso ser avô, como se fosse pai de vocês, eu não recomendaria vocês fazerem Enem por experiência. Né? Inclusive nesse momento de pandemia, de coisa, não há nenhum motivo para isso. Não é? Vocês já estão treinando o Enem cada vez que vocês fazem uma AQ, cada vez que vocês fazem AU, cada vez que vocês fazem revisões semestrais aqui no colégio. Então, o esquema é o mesmo. As questões, muitas delas, são extraídas de vestibulares anteriores. Então, eu acho que a gente deve fazer o Enem no terceiro ano, e só no terceiro ano. Mas tem gente do primeiro que quer fazer a experiência, tem gente do segundo que quer fazer a experiência. Muito bem, fica a critério de cada um. Eu, pessoalmente, acho que a gente deve fazer as coisas no tempo, né? Inclusive porque o Enem vai ter um amontoado de questões que vocês ainda não viram, não estudaram. Então é frustrante você, puxa vida, não sei isso. Será que eu devia ter visto isso? Ou isso vai ser assunto do segundo ano? Então você fica aborrecido na prova sem motivo. Se submete a uma maratona enorme de sair cedo de casa para poder chegar no local, para poder entrar, sentar, esperar, abrir caderno de prova, só pode devolver depois de 2 horas. Enfim, não vejo vantagem nenhuma nisso, se você já treina o Enem no colégio, não é? Então, é só para fazer auê, só para fazer barulho e encher o mundo de perna sem motivo. Mas vamos recordar o que a gente já viu sobre Platão? Nós estamos no capítulo 3 do livro, não é? E todos vocês têm que andar com um livrozinho na mão para a gente, quando for fazer as aulas. Então, nós já sabemos que Platão foi um dos mais importantes discípulos que Sócrates teve. Sócrates teve muitos discípulos famosos, mas nenhum deles teve a importância que Platão adquiriu na filosofia ocidental. Por que isso daí? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista, você sabe que a continuação dos estudos de filosofia aconteceu em função do interesse da Igreja cristã na Idade Média em embasar a doutrina do cristianismo em cima de ensinamentos que pudessem ser compreendidos pelos chamados pagãos. Pagãos é como a Igreja cristã chamava quem não era cristão, né? Então, pagão, todo mundo. E os pagãos, ou seja, romanos, no caso estamos falando dos romanos,
do Império Romano, os pagãos, principalmente a classe da classe média para cima, tinha educação, tinha estudo e conhecia um pouquinho de filosofia, ou no caso da elite, muito. Tá? Ora, uma nova religião, para convencer o mundo intelectual de Roma, ela não podia ser mais uma religião igual a todas as outras, né? Com as mesmas crenças, mudando o nome dos deuses, mas no fim das contas, a mesma coisa. O cristianismo se propunha a ser uma religião diferente. Uma religião que você podia entender não somente através do mito, da lenda, do sobrenatural, mas através da razão, o logos, né? Daí logia, cosmologia, antropologia, não é isso? Através do logos, da razão, você poderia entender muita coisa do cristianismo. E os cristãos, os primeiros filósofos cristãos, os chamados primeiros padres da igreja, ou pais da igreja, eles, óbvio, vinham da elite romana. E aí perceberam que muitos ensinamentos de Jesus estavam próximos de ideias de filósofos gregos. Por exemplo, próximos das ideias de Sócrates. No campo da moral, no campo da ética, são questões que tratam sobre honestidade, virtude. Outros filósofos, como os estoicos são os seguidores de Zenão de Eleia. Os epicuristas são os seguidores de Epicuro. São nomes de filósofos que a gente vai estudar depois. Mas, enfim, muitas ideias de Jesus, como, por exemplo, a ideia de que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, que o mundo de paz é muito melhor do que um mundo de guerra. Então, essas ideias estavam dentro do cristianismo, mas estavam também na cabeça dos epicuristas e dos estoicos. Está vendo? Então, o que fizeram os primeiros filósofos cristãos? Olhe, a nossa doutrina, a nossa religião, ela não é um amontoado de crenças e superstições, como as outras religiões. Nós temos uma base filosófica que pode ser entendida por qualquer pessoa que use o logos, que use a razão. Está percebendo? A ideia, portanto, era essa. Daí a importância que Sócrates e Platão, e depois Aristóteles, terão para o cristianismo. E, portanto, as ideias desses homens ultrapassaram o tempo. Enquanto as ideias dos atomistas, enquanto as ideias de mudança e transformação de Heráclito foram postas de lado. Foram postas de lado também os questionamentos, né, as questões propostas pelos sofistas sobre a relatividade da verdade, sobre a relatividade da moral. A igreja tratou de selecionar aquilo que lhe interessava em termos de filosofia. Por isso que esses homens ultrapassaram séculos, não é isso? Mas atenção, não é só porque a igreja fez com que esses homens ultrapassassem o século. É porque eles são bons mesmo. As ideias deles ainda hoje têm consistência e são a base de muitas outras reflexões. Nós falamos que Platão era um jovem rico, de uma família aristocrática, rica, que tinha um monte de atributos de qualidades positivas, né? Rico, bonito, inteligente, enfim, um camarada que iria se sobressair de qualquer maneira. Muito bem, a gente sabe que Platão, por ser aluno de Sócrates, e não só por ser aluno, mas por ser um admirador de Sócrates, para Platão não houve nenhum outro homem, nenhum outro filósofo tão grande quanto Sócrates, a ponto de ele escrever um livro chamado Apologia de Sócrates, elogio a Sócrates, a ponto de muitas vezes naquilo que Platão escreveu, ele coloca Sócrates como personagem. Você já viu pelo livro, já leu, que Platão gostava muito de escrever sobre a forma de diálogo, não é? Por exemplo, um livro dele chamado O Banquete.
é uma conversa, né? É como se estivessem pessoas conversando e, enquanto conversam, vão expondo suas ideias. Em alguns desses diálogos, Platão colocou Sócrates como interlocutor, como personagem. E aí o que acontece? Algumas vezes a gente não sabe se o que Sócrates está falando no livro de Platão é o que Sócrates pensava, ou Platão está usando Sócrates para expor a sua ideia pessoal, a ideia platônica, não é? Então, muitas vezes, o pensamento socrático se confunde com o pensamento platônico. Qual é a base do pensamento platônico, por onde a gente começa? É a chamada teoria das ideias. Platão queria encontrar uma resposta boa, definitiva, para aquele problema que Heráclito e Parmênides desenvolveram enquanto falavam. Qual era o problema? Heráclito diz que a mudança é uma coisa permanente. No mundo, no universo, no cosmos, na natureza, physis, a única coisa que não muda é a mudança. O mundo está em constante mudança. Tudo está num permanente devir, num constante vir a ser. Nada é. Tudo está se transformando permanentemente. Ora, Parmênides não duvida que exista alguma mudança superficial nas coisas. Afinal de contas, o tempo passa para todo mundo e o tempo deixa marcas, não é? Mas Parmênides insiste em dizer que a mudança ela é uma coisa aparente, porque senão a gente não reconheceria os objetos, as pessoas, a partir de um determinado momento. Na medida que as pessoas envelhecessem, por exemplo, como elas vão ficando com um rosto diferente, então como é que eu vou saber que aquela pessoa é ela? Que aquele menino é o adulto, que aquele adulto, né, é o ancião de agora. Ora, tem que existir alguma coisa que não mude. Tá? Então, essa discussão, muda, não muda, permanece, não permanece, não teve uma resposta boa definitiva. Platão vai tentar encontrar essa resposta com a história da teoria das ideias, o mundo das ideias. Platão diz que a realidade que a gente vê e que a gente percebe através dos sentidos, a chamada percepção sensorial. Sensorial quer dizer relativo aos sentidos. A visão, a audição, ao tato, ao olfato, ao paladar. Pronto. Então, tudo que a gente aprende, apreende, traz para dentro do nosso cérebro, através dos sentidos, é falho, é imperfeito. É por isso que a gente vê a mudança. Porque essa realidade que a gente vê, ela é a realidade da mudança, da transformação, da desagregação, da construção, da morte. Mas Platão diz que existe uma realidade, a gente não sabe se essa realidade ela é concreta ou se essa realidade é uma realidade intelectual, abstrata. Não fica claro nisso. Platão diz então que existe uma realidade que é eterna, perfeita e imutável, que ele chama o mundo das ideias, das abstrações, dos conceitos. Por exemplo, quando eu digo a palavra gato, eu digo gato que se refere a um animal, a um felino doméstico, não é? Felis catus, não é? O gato doméstico, é assim que na biologia a gente classifica. Eu me refiro àquele animal específico, peludinho, de os bigodes, né, com o rabinho levantado, pronto. Mas atenção, o gato que eu vejo é um entre milhares e milhares de gatos, que não são tão iguais uns aos outros. Existem gatos de pelo claro, gatos de pelo escuro, gatos listrados, gatos sem listras, gatos brancos.
gatos pretos, gatos de olhos claros, gatos de olhos escuros. Não é isso? Então o nome gato, ele se refere, segundo Platão, a um amontoado de coisas que têm alguma coisa em comum, mas não são iguais entre si. Quando eu digo o gato, eu estou me referindo a uma ideia de gato. Aquele gato, este gato, é um gato particular, né? A pergunta é, o que é que faz com que a palavra gato possa servir para todos os gatos do mundo? A resposta de Platão é porque a palavra gato não se refere aos gatos que a gente vê, mas uma ideia perfeita, eterna, incriada, portanto, que existe no mundo das ideias. Então, esse gato ideal é que serve de modelo para os gatos imperfeitos que a gente tem aqui. O que é gato imperfeito? São os gatos individuais, cada qual com suas características. Mas todos eles têm uma característica básica que faz com que nós identifiquemos que eles são gatos. Então, essa característica básica, segundo Platão, é uma ideia que existe antes de existirem todos os gatos. Na verdade, é um gato modelo, uma espécie de forma para todos os gatos. Da mesma forma, da mesma maneira, gato, cachorro, papagaio, tudo que a gente é capaz de pensar e de ver na realidade tem um correspondente nesse mundo das ideias. Então, o que é filosofar para Platão? Não é observar a natureza, a realidade e tentar entender isso. Por quê? Porque a natureza, a realidade que a gente vê através da percepção sensorial, através dos 5 sentidos, isso é falso, isso é imperfeito, isso é passageiro. O que a gente tem que entender, e é aí que é filosofar, é conhecer o mundo das ideias, o mundo real, o mundo eterno, o mundo incriado, o mundo perfeito, do qual o que a gente vê, a realidade aqui, é um reflexo imperfeito, falho, e que, se a gente for tentar entender, isso vai nos levar a um conhecimento falso, a um conhecimento mentiroso. Nós só alcançaremos a verdade, o conhecimento filosófico, se nós buscarmos o mundo das ideias, a reflexão filosófica. Para que as pessoas entendessem isso, Platão inventou uma historinha, não é? O mito da caverna, não é isso? A gente contou isso, vou contar de novo, relembrar. O mito da caverna. O mundo que a gente vive é como se fosse uma gigantesca caverna. E nós estamos presos a uma parede dessa caverna. Exatamente a parede onde está a entrada dessa caverna. Então a gente não consegue ver o que está atrás de nós, porque nós estamos presos nessa parede. A gente só vê a luz que entra por essa porta, digamos assim. E, obviamente, como essa luz se projeta lá no fundo da caverna, né, como se fosse uma tela, as pessoas, as coisas que passam aqui na frente, têm sua sombra refletida nesse paredão tela lá do fim da caverna. Então, quando passa uma mulher com um jarro de água equilibrando na cabeça, a gente vê a sombra daquela mulher. Quando passa um cavalo e alguém montado no cavalo, eu vejo a sombra. Todos dentro da caverna só veem sombras. É o mundo das sombras. Mas um dia, um dos homens da caverna se liberta, consegue se soltar dessa parede preso e vai até a entrada da caverna. De início ele fica completamente encandeado com aquela luz fora do comum. Ele sempre viveu dentro da caverna, na sombra. Agora ele vai para o mundo da luz, que é o mundo das ideias. Aí ele começa a ver as coisas como são. Aí ele começa a ver que a mulher com o jarro na cabeça
é muito diferente da sombra que ele vê. Que o homem montado a cavalo é muito diferente da sombra que ele vê. Agora ele pode ver os detalhes do cabelo da mulher, dos olhos, da boca, do corpo da mulher, pode perceber a crina, não é, no pescoço do cavalo, a roupa do cavaleiro, coisas que ele só via sombras, agora ele vê na realidade. Pronto, o mito da caverna fala do mundo das sombras. O mundo das ideias é o mundo da luz, o mundo da verdade, o mundo da reflexão intelectual. Portanto, não é, Platão desenvolveu essa explicação para a realidade do mundo. Platão fundou uma escola, a academia, não é? Se fala aí no texto, não é? Que era o lugar onde ele ensinava as suas ideias. Não foi uma espécie de escola particular, não é uma faculdade particular e que ele desenvolveu. O livro também fala sobre alguns dos diálogos de Platão, não é? Fedro e Timeu. Aí vem a doutrina das ideias, a alegoria da caverna e a interpretação da alegoria. Alegoria, a mesma coisa aqui, o mito, não é? Alegoria é uma forma metafórica de nós explicarmos uma coisa, né? A gente faz uma comparação para poder ser entendido. Muito bem. Platão, como todo aluno de Sócrates, dava uma importância enorme, imensa à questão da virtude, da honestidade, da seriedade, da justiça. Por quê? Porque Platão dizia que uma das características da verdade, ou seja, do mundo das ideias, é a pureza das coisas. E para Platão, a ideia de pureza está ligada à ideia de virtude, à ideia de bondade, à ideia de justiça, à ideia de honestidade. Não pode existir um mundo humano de qualidade sem que essas virtudes estejam vividas, praticadas o tempo inteiro. Então a questão da moral, ou seja, as regras que regem o comportamento humano dentro de uma sociedade, né, elas são importantes, tanto para Sócrates quanto para Platão. Na verdade, a gente vai perceber que daí para frente, os filósofos vão dar uma importância muito grande a essa questão do comportamento humano. Não faça aos outros o que você não gostaria que os outros fizessem a você. Ou seja, se você não quer que ninguém cuspa em você, então você não pode cuspir nos outros. Se você não quer que ninguém ofenda você, você não deve ofender aos outros, né? O princípio da reciprocidade no tratamento social, na convivência social. É por isso que existem regras. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença. Você está vendo? Por que essas regras existem? São só palavras, expressões sem sentido? Não. Elas são necessárias para que eu trate os outros como eu quero ser tratado. Se eu gosto de ser bem tratado, bem acolhido, se eu gosto de me sentir importante, se eu gosto de me sentir valorizado, eu tenho que praticar essas ações com os outros. Por conta disso eu vou ser salvo, eu vou para o céu, Deus vai gostar mais de mim. Platão não diz isso, nem Sócrates. Não, não é pela salvação da sua alma que você faz isso. É para que aqui na Terra, independentemente de existir uma vida eterna, é para que aqui na Terra possa existir cordialidade. Cordialidade significa, não é, tratamento do coração, de quem gosta. Haver concórdia,
Concórdia é uma palavra, né, que substitui a palavra paz. Quer dizer tratar com cordis. Em latim, cordis é coração. Concórdia quer dizer tratar com o coração, tratar bem. Porque se você gosta, se você ama, você vai tratar bem. A palavra misericórdia significa dar o coração aos necessitados. Misere, miseráveis. Misericórdia vem de cordis, coração. Misericórdia é tratar os miseráveis com o coração, com bondade. A palavra bondade não é dar esmola. Filosoficamente, bondade de bônus é você ser bom por dentro e ser bom com os outros. E o que é ser bom? É praticar as virtudes. E Platão e Sócrates dizem que praticar as virtudes não é um favor que você está fazendo, é uma obrigação. Porque se você não é bom, se você não é virtuoso, se você não busca a concórdia, você prejudica a convivência. Você cria um clima de desconfiança. E isso atrapalha o funcionamento da sociedade. Pode parecer óbvio? É. Mas muito mais do que parecer óbvio, você está percebendo que a sociedade seria melhor se essas ideias de Platão e de Sócrates, relativas à virtude, relativas à bondade, relativas à honestidade, à verdade, à justiça, fossem praticadas. São Francisco de Assis, lá na Idade Média, século XIII, não é? Tinha umas ideias que foram reunidas numa oração, que se diz oração de São Francisco, não é? Claro, tem uma dimensão religiosa. Mas se você tirar a dimensão religiosa, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Está vendo? Essas ideias de São Francisco são ideias que estão dentro das ideias de Sócrates, dentro das ideias de Platão, claro, dentro das ideias de Jesus, dentro das ideias dos filósofos estoicos, epicuristas. Essas ideias atravessam o mundo. E por que as convivências sociais, as regras sociais de convivência, continuam falando nisso? Porque é isso, a prática dessas virtudes, dessas qualidades, que vão melhorar a nossa vida social. Não, essa é a questão. Então, eu ser bom, eu ser educado, não é um favor. É uma necessidade para a sobrevivência da espécie humana. É assim que tem que ser. Essa é a questão, né? O problema é que a gente esquece que isso é um pensamento racional. A gente pensa que é um favor ser bom, que é um favor dizer bom dia. Não, eu sou educado, tá vendo? Eu dou bom dia. Mas é muito mais do que isso. Isso é apenas o primeiro passo para a gente criar uma sociedade melhor. E aí Platão resolve criar uma sociedade melhor, né? Ele inventa uma polis onde deve haver uma perfeição na convivência humana. Ele vai escrever um livro sobre isso. O livro se chama Epipoliteia, em grego, sobre a administração de uma polis. Mas ninguém traduz desse jeito. Todo mundo traduz por a República de Platão. O danado é que existem outros livros que têm esse mesmo nome, a República também. Mas vamos esquecer isso. Por enquanto, a República de Platão. Platão propõe o surgimento de uma polis, onde a base para o funcionamento dessa polis seja a educação. Ou seja, a educação será pública.
para todos, independentemente de serem ricos ou pobres. E, claro, atenção, nessa polis existem escravos. Não esqueça que Platão vive numa época em que a escravidão era algo natural. E Platão não consegue pensar no mundo sem escravos, infelizmente. Então, quem não é escravo não vai ter acesso a essa educação. Para Platão, até as mulheres deveriam ter educação. Claro, uma educação não tão importante quanto a educação dos homens, mas deveriam ter também alguma educação. Nesse ponto, Platão lembra um pouco, o modelo espartano. Você já estudou e sabe que em Esparta as mulheres tinham uma educação até uma certa idade, o que a gente chamaria hoje de ensino fundamental. Fundamental 1 e Fundamental 2. Já o ensino médio e o ensino técnico superior era só para os homens, em Esparta. Platão propõe uma coisa semelhante a isso. Mas continuando. Era nas escolas, portanto escolas públicas, que os cidadãos, demos, iriam receber essa educação. À medida que o tempo ia passando, o aluno ia sendo aprovado nas outras séries, os professores, os organizadores dessa escola, iriam percebendo quais eram as aptidões, a vocação natural daqueles alunos. E eles iam perceber que alguns alunos deveriam ser vocacionados, dirigidos para a atividade militar, outros para a atividade agrícola, serem camponeses, outros para atividades de artesanato, manufatura, seriam os técnicos, os operários, e outros, pelas suas qualidades intelectuais, iriam se dirigir ao mundo do ensino e ao mundo da filosofia. Pois bem, nessa sociedade seriam os filósofos os governantes. Então, na cabeça de Platão, uma cidade perfeita seria governada por filósofos. E era nas escolas onde essas aptidões de cada cidadão seriam desenvolvidas. A ideia parece boa. Pode parecer que o mundo governado por filósofos, gente inteligente, com tanto conhecimento, seria melhor. Nada indica, no mundo prático dos homens, que uma sociedade governada por filósofos seja melhor do que uma sociedade governada por um homem comum. Na história da humanidade, nós já tivemos reis com muita capacidade intelectual, governantes intelectualmente brilhantes, que como administradores foram um fracasso. E já tivemos soberanos e governantes com uma inteligência limitada, mas que foram grandes administradores e favoreceram a vida do povo a quem governavam. Então, na prática, nada nos garante que o mundo de filósofos será necessariamente, governado por filósofos, será necessariamente um mundo de melhor qualidade. Outra coisa que a gente tem que ver nessa escola de Platão. Os professores certamente são casados e certamente terão filhos. E os filhos vão frequentar essa escola. E aí? Imagine que um professor descobre que um dos filhos que está estudando com ele é um vagabundo, um sem vergonha, preguiçoso. E aí? Qual vai ser o julgamento? Será que no conselho de classe, digamos que existisse isso na escola de Platão, no conselho de classe, o pai vai recomendar, diz, meu filho é um vagabundo, é um sem vergonha, preguiçoso, irresponsável, cafajeste. Eu acho que ele deve apanhar todo dia para deixar de ser sem vergonha. Será que haveria honestidade por parte dos professores pais
para reconhecer que seus filhos, olha, meu filho, o que ele gosta mesmo é de puxar carroça. Ele não vai ser nada que preste na vida. Ou ao contrário, alguns pais iriam falsificar as avaliações dos filhos de tal maneira que esse menino terminasse na classe dos dirigentes, sem ter a competência intelectual. É uma questão prática. O que me garante que os professores, todos nessa sociedade platônica, serão necessariamente honestos? Alguém vai dizer, mas uma pessoa que estuda filosofia vai ser necessariamente uma pessoa... Não é não. Vários filósofos que viveram em épocas de ditaduras defenderam ditaduras. O nazismo na Alemanha, né, da Segunda Guerra Mundial, tinha filósofos e professores defendendo o nazismo. Depois vieram dizer que não sabiam que estava se matando judeus, né, que estavam se matando os povos eslavos, que estavam matando ciganos, que estavam matando homossexuais, que estavam matando pessoas que não tinham, né, a inteligência considerada normal. Será? Será que ninguém sabia que aquilo era um governo de ditadura? Porque o nazismo sempre disse que existia uma raça superior, que era a raça ariana, que existia uma raça inferior, e os judeus eram uma delas, e raças inferiores, tão inferiores, que mereciam ser exterminadas. Sobre o Brasil, a opinião de Hitler era: é um país de negros e de ladrões. Quer dizer, um brasileiro que admira Hitler devia apanhar todo dia para deixar de ser safado, né? Devia ser amarrado e chicoteado até o sangue descer. Porque burrice devia ter limite. Imbecilidade devia ter um cerco. Não é possível. Tá vendo? O que me garante que intelectuais serão necessariamente mais honestos do que um motorista de Uber, do que um operário? A vida prática tem nos mostrado que muitas pessoas inteligentes, que muitos que são pagos para defenderem a lei, usam a lei para proteger a sua imoralidade, a sua contravenção, o seu crime, a sua desonestidade. Há casos de juízes ladrões, há casos de delegados corruptos, há casos de políticos que pensam muito mais no seu bolso e em sua família do que no bem-estar do povo. Por favor, não é isso? A ideia de Platão pode ser boa na teoria. Talvez não funcione na prática essa história de um filósofo rei ou um rei filósofo. Por último, não é? Platão condena os artistas, a condenação dos artistas. Porque ele diz, não é, que os artistas, eles terminam na sua arte imitando o mundo imperfeito, que é o mundo que a gente vê através da percepção sensorial. Então, se o mundo imperfeito já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, a arte é uma cópia da cópia, não é? Pronto, é isso aí. Leia esse capítulo 3 sobre Platão. Vale a pena, né? Na nossa aqui, né, dessa terceira unidade, Platão está firme e forte. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.